está escutando a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado. Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí pessoa, tudo bem? Estamos começando o episódio número 34 e o assunto dessa semana é sobre algo que nenhum de nós sabe ainda ao certo o que vai acontecer. Mas que certamente já temos que começar a pensar que é: quem são as pessoas que irão ajudar a alimentar o mundo no futuro? Como eu já comentei aqui no episódio número 29, o Pensando no Futuro, a FAO projetou que em 2050 serão necessários 60% a mais de comida, 50% a mais de energia e 40% a mais de água. Mas uma pergunta que pouca gente ainda tem feito é: quais são os talentos que irão alimentar o mundo no futuro? E para falar sobre isso, essa semana eu trouxe aqui o Otávio Celidônio, que lá em 2013 já estava pensando nessas coisas. Foi um papo bem legal. Então aguenta a mão aí que, antes desse bate-papo com ele, eu tenho o prazer em agradecer aos mais novos membros do nosso site, que essa semana aí somaram 10 pessoas. São eles o Rafael Ribeiro, meu amigo lá da época de Rondonópolis, o Gabriel Granço e o Caio Zitelli, que já tiveram aqui na resenha com a gente nos episódios número 20 e número 30, respectivamente. E também a Flávia Figueiredo, André Conte, Jaime Sanches, Alessandro Fernandes, Jennifer Santos, Tyron Costa e o Samej Spencer. Aliás, o Samej foi a surpresa boa dessa semana e, de acordo com ele mesmo, o agro é um assunto no qual ele é completamente leigo, mas mesmo assim gostou do nosso querido podcast. Mais do que isso, né? Compartilhou aí com a galera toda no Twitter. Muito obrigado, Samej, pela força e para todo mundo que acompanha a nossa resenha aqui. Precisando de alguma coisa, só prender o grito, hein? E para você que me escuta pela primeira vez, faça como essa galera da hora aí e se inscreva no site para ficar por dentro das atualizações do nosso amado podcast. E para você que é viciado no Zap Zap, você pode receber por ele também. Basta acessar bit.ly/agro no Zap Zap e mandar a mensagem automática lá que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E não se esqueça de visitar a nossa lojinha de camisetas, lá você encontra várias estampas legais aí sobre o agro. E além disso, para cada camiseta vendida pela plataforma Montink lá, ela garante um prato de comida para quem precisa, né? Então agradeço muito aí quem puder ajudar. Bom, e para finalizar os recados, esta é a última semana que a galera pode se inscrever para participar do sorteio lá de 10 sessões de coaching de carreira, totalmente especializado no agro. A gente tem aqui a parceria com a Carola Magna Bosco. E para participar é muito fácil, basta se cadastrar no link da promoção lá no Facebook, curtir a nossa página e se tornar um membro do nosso site. Dê um up na sua carreira profissional. Agora vamos pro episódio dessa semana. Firma o golpe aí que eu já tô de volta. Bom, pessoal, já tinha um tempo aqui que eu queria trazer o Otávio Celidônio aqui para resenha, né? E o Otávio hoje é superintendente do Senar Mato Grosso, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E assim, o Otávio é engenheiro agrônomo pela Exalc, né? Também conhecido como Silicone, né? Fala, Prudência. E, bom, e além disso ele tem MBA em Gestão Estratégica no Agronegócio, especialização em Estatística Aplicada e mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Você tá na luta ainda, né? Eu nem sei se eu vou terminar essa mas tudo bem. Bom, a ideia aqui, né, cara, é que a gente converse sobre o futuro, certo? Sim. E sobre quem serão os talentos que vão alimentar o mundo lá em 2050 e quais são os atributos que esses caras têm que ter, né? Bom, então fala aí, Otávio, como estão as coisas e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Valeu, Paulão. Acho muito legal participar desse teu projeto. Acho que a gente precisa mais disso, falar com o pessoal e ter uma conversa assim, mais, como é que diz? Olho no olho, conversa papo reto. É sempre bom, é bom demais, né? Conversa mais descontraída. Para contar um pouco do agro e falar, trocar experiência, né? É isso aí, é verdade. Bom, então, pra gente começar nosso papo aí, cara,
Conta um pouco da sua história aí pra gente. Cara, minha história, eu sou paulista de nascimento, filho de mineiro com paranaense aí praticamente, né? Nasci lá no interior de São Paulo, Araçatuba. Morei numa fazenda lá. Em 92 minha família mudou aqui pro Mato Grosso. Eles vieram pra cá, são pecuaristas da região oeste, lá na região de Pontes Lacerda. Morei lá então, mudamos em 92, voltei pro interior de São Paulo depois, em 98, para fazer colegial. Entrei na Exalc em 2001, então no início do milênio, né? Início do milênio. Início do milênio, passou tempo agora. Eu fiz a faculdade lá. E de lá, trabalhei um tempo no Paraguai. Então, tive uma experiência legal lá no Paraguai. Como gerente de fazenda de um grupo que trabalhava com pecuária. Trabalha, na verdade, lá com pecuária. E de lá, acabei vindo aqui pro Mato Grosso. Vim com minha esposa, né? Que é colega minha de turma. Aliás, é uma máfia, Exalc, né? E na minha família um pouquinho mais, né? Verdade, né? Seus pais. Meu avô, pai, mãe, minha esposa também, nossa, né? Da escola. Todo mundo exalquiano. Primo, tio, tem um monte de gente. Meu irmão é agrônomo também lá de Lavras, né? Ovelha negra da família. Meu irmão e minha cunhada. Na terceira melhor escola de agronomia do Brasil e tal. Fazer o quê? Não, brincadeira que não escute isso. Mas, enfim, vim pra cá porque ela passou no concurso aqui do MAPA e acabei entrando, isso era 2007, início de 2008, eu comecei lá no IMEA, né, no projeto de restauração junto do Ceneri, e onde eu fiquei lá por 8 anos, boa parte, mais de 5 anos ali liderando a equipe. Foi um momento muito legal, de crescimento muito especial da minha carreira. E aí desde janeiro de 2016, então já quase 2 anos e meio aí, eu estou à frente do Senar, Serviço de Aprendizagem Rural, um desafio bem diferente, né? Diferente, mas, de certa forma, com muita coisa em comum, porque até com relação à conversa que a gente vai ter hoje, né? Desde lá do IMEC, eu comecei a entender a importância, né, da gente trabalhar com pessoas. A gente sempre fala muito de competências técnicas, né, que é o que o Senar faz, formando competências técnicas, e também com competências que vão um pouco além, competências comportamentais, competências corporativas. Isso lá no IMEA, quando a gente começa a gerir pessoas, a gente começa a perceber a importância do P de pessoas no sucesso do negócio. E então, quando cair para dentro do mundo do Senar foi muito legal, um desafio que acho que todo mundo sente na pele, né? A gente vive ele tanto internamente, com uma equipe muito grande lá, mas também para fora, porque é o nosso serviço, o nosso produto, ajudar as pessoas a formar gente. É verdade, que é difícil pra caramba, né, cara? Nem se fala. Bom, antes da gente marcar pra gravar, né, cara, a gente discutiu pra caramba pra ver qual que seria a conversa, né? Agora nós estamos aqui na sua casa, tomando uma cerveja, né? Opa! Primeiro episódio que a gente grava tomando cerveja. Então, você acha que você deveria adotar isso como prática, né? Melhor, vai ser uma né? atrativa. Bem mais, Bom, e aí algumas semanas atrás, aí você veio com levantou essa bola, né, do profissional do futuro, e como você aprendendo do Senar, como você falou, né, que é uma instituição de ensino rural, acho que tinha muito a ver, né, era muito válido esse bate-papo, né, principalmente por causa dessa mudança tecnológica que o mundo está vivendo nesse momento, em especial no nosso setor, né. Claro. E nesse sentido, assim, cara, qual que é a sua visão e por que a gente precisa ter essa preocupação agora com o profissional do futuro? Bom, a gente tem que, como você falou, né, Paulão? Cara, o mundo está mudando muito. A gente está mudando a forma como a gente faz as coisas, né? A tecnologia está vindo para contribuir e as habilidades que a gente tinha, as competências que a gente necessitava há um tempo atrás, principalmente no campo, né? Onde assim, o trabalho braçal. Mas isso está cada vez acabando mais. A gente está necessitando menos de força e mais de competências ligadas à inteligência, à capacidade das pessoas analisar as informações e tomar decisões, né? Então isso tá passando até não só do nível gerencial, que sempre foi uma necessidade, mas do nível operacional também, né? As pessoas já estão cada vez mais necessitando desse tipo de competência. E sempre foi o desafio nosso, então, como Senar, entender essas necessidades e começar a preparar as pessoas para o futuro, ainda mais no Mato Grosso. Acho que o Mato Grosso é um local que hoje faz a diferença na produção de alimentos do mundo, né? 10% da soja do mundo, quer dizer, um rebanho do tamanho da Austrália e tal. Mas a gente tem uma situação que a gente
não muda, né? Nós estamos no meio da América do Sul, longe de qualquer mercado consumidor, né? Nós não vamos tirar o Mato Grosso daqui e levar para outro lugar. Igual ele fala assim, far away from anything, né? Longe de qualquer longe lugar, de qualquer não lugar tem do jeito. mundo. Então, diz assim, eu costumo falar o seguinte, a gente tem aqui já tipo uma escala de produção enorme, né? Fazendas com média acima de 1.000 hectares, 1.500 hectares, né? Enquanto no sul isso é 100 hectares, bem pequenininho. E isso não é assim porque a gente é melhor, mais bonito, é porque para ser rentável, para ter uma renda boa, viver bem... O mínimo de competitividade, né? Exato, você tem que ser grande aqui mesmo. Então é uma situação, uma característica nossa. E a gente também, por conta disso, a gente sempre entendeu que a gente tem que estar à frente. A gente tem que ser competitivo, preparar as pessoas antes e mudar os processos na frente para sempre estar além, né, do que os nossos concorrentes, no caso, estão fazendo. Então essa sempre foi a preocupação nossa, por isso que a gente tem que se preocupar em entender o futuro. Legal. Até tem alguns dados da FAO, né, que falam que vai aumentar pra caramba a demanda por alimentos, fibras, energia no futuro, né? E também tem isso, né? A gente tem sempre que procurar estar à frente dessa demanda que certamente vai aumentar, né, velho? Exatamente, né? A gente tem essa perspectiva do aumento da demanda por energia, água e alimentos. Alimentos, eles falam de um aumento aí de 55%, 80%, né? 80%, acho que água é 55%. E mais que isso, né, Paulo? Eles falam que é o seguinte, que do incremento dessa demanda total, 40% vem do Brasil. Então a gente, uma época eu fiz essa conta para entender qual seria a produção nossa lá em 2050. E era o seguinte, né? A gente estava produzindo um pouco mais de 200 e 250 milhões de toneladas de grãos, enquanto que Estados Unidos, China produzem entre 500 e 550 milhões de toneladas hoje, né? E se a gente realmente atender essa expectativa que a FAO coloca sobre o Brasil, em 2050 a gente tem que estar produzindo 950 milhões de toneladas. É coisa pra caralho, de grãos, né, cara? Eu não sei se a gente consegue chegar lá. Eu acho que é possível, sim. Mas esse aumento ele tem que vir necessariamente, sem dúvida nenhuma, com muito aumento de produtividade. Nós não temos terra suficiente para expandir, para alcançar essa produção de 960 milhões de toneladas só com expansão de área. Na verdade, com expansão de área a gente consegue mal e mal dobrar a nossa produção. Exatamente. Então a gente precisa aumentar muito a nossa produtividade, que já é competitiva, né? A nossa produtividade de soja hoje é pau a pau com Estados Unidos, né? Com China, com Argentina, com os principais produtores do mundo. Do milho nós estamos chegando lá por uma questão de melhoramento genético, né? A gente que sabe que o milho foi feito um trabalho de décadas e décadas aí para clima temperado, e a gente está agora trazendo isso para o clima tropical, uma questão aí realmente de evolução tecnológica, mas que nós estamos chegando cada vez mais próximo. E com isso a gente espera, né, conseguir atingir essas demandas, aí a meta, né? Mas não é fácil, Paulo, e para alcançar isso, cara, a gente precisa muito de gente. E gente, agora me ocorreu aqui um outro indicador importante que eu costumo falar bastante. A gente fala bastante assim, a nossa produtividade hoje, dentro do campo, produtividade final assim, ela tá bem pau a pau com a produtividade americana. Mas quando a gente fala da produtividade da mão de obra, o quanto de riqueza que cada pessoa produz, aí a gente já está, né? bem abaixo, exatamente. Aqui no Brasil, por exemplo, uma pessoa no campo, trabalhador e produtor juntos aí, produz $10 mil por ano. Na Argentina dá cerca de $24 mil. Aqui no Mato Grosso a gente está um pouquinho melhor que a Argentina, uns $28, $29 mil por ano. Mas em compensação, Estados Unidos está com $78 mil de produção por... Muito diferente. Até a União Europeia, né, que a gente fala, propriedade pequena, não tem ganho de escala, nada. Eles produzem aí o dobro, a mão de obra da União Europeia produz o dobro do que uma pessoa no campo aqui no Mato Grosso. No Mato Grosso. Então, o desafio nessa área, na área humana nossa, ela com certeza é muito maior. Muito maior. Eu vou querer ser um fazendeiro.
Até baseado nessa experiência que você tem, né, na educação aí no meio do rural, nesses últimos anos que você teve aí dentro do Senar, se você pudesse elencar, né, qual é ou quais são as maiores dificuldades dos produtores e dos trabalhadores rurais nesse mundo, assim, que tá sempre em constante mudança, né, nos últimos anos. A gente começa por um problema sério de formação, da formação formal mesmo, que infelizmente não é um problema só do campo. O problema ele é mais geral, acentuado, né? Bem macro, né? ele é mais acentuado no campo, né, Paulo? Então, algumas coisas que a gente tem aí de indicador vem melhorando, assim, o tempo de estudo, o número de anos que uma pessoa que trabalha hoje no campo, ela vem aumentando bastante, mas infelizmente a gente vê, por exemplo, o seguinte, cara, o último exame do INEP lá, a gente teve a seguinte situação, nível de proficiência em português e matemática. Português é a capacidade de interpretar um texto. Nível de proficiência em português, se eu não me engano, estava em 23%. Nossa, é muito baixo. Isso em 2013, dos alunos do nono ano que estão justamente fazendo 18 anos agora, 18, 19 anos. Entrando na faculdade daqui a pouco. Entrando na faculdade, entrando Agora, no mercado de trabalho, quer dizer, isso aí também é o trabalhador, lógico, que às vezes não vai para a faculdade, vai direto para o campo. E em matemática a situação ainda mais grave, que é a resolução de problemas matemáticos, fazer regra de 3, né, que é uma coisa básica para nós agrônomos. Agronomia, tudo é regra de 3. 11%, Paulo, Nossa. o nível de proficiência em matemática. Quer dizer, praticamente 90% das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho hoje, com 18, 19 anos, não sabem fazer contas. Então, começa por aí o tamanho do desafio, né? E a gente tem os desafios aí também com isso, né? A dificuldade cognitiva, de aprendizado, tudo mais, que vem dessa falta de educação básica. E aí a gente, lógico, as pessoas estão preocupadas, eu acho que hoje os produtores já estão reconhecendo o problema que é a falta de educação, e o que a gente precisa realmente é começar a ter até infraestrutura para melhorar essa educação. Por exemplo, a internet. Internet é um problema sério, porque Exato. sem internet, os produtores perdem a oportunidade, por exemplo, de oferecer dentro das suas fazendas uma educação à distância. A gente poderia estar oferecendo isso, e não está por conta da falta de conectividade. Isso aí ainda, dependendo ainda da região, não tem nem energia elétrica direito, né, cara? Então, quem dirá internet, né? Exatamente. Então, os desafios são gigantescos, começar pelo básico, mas tem solução, Paulo, acho que tem solução. O trabalho, por exemplo, que a gente faz no Senar é um trabalho bem legal, que ele realmente tem como uma premissa o aprendizado na prática. Então, você vai ensinar a gente vai fazer um curso de operação de trator, por exemplo, não tem só a teoria ali do trator, ele tem a parte prática, é botar o cara sentado lá no banco do operador, fazer com que ele aprenda a operar realmente tudo ali. E outras coisas que a gente está começando a pensar e construir, né? As questões do ensino híbrido, que é metade online, metade presencial, aproveitando para colocar o ensino de uma forma talvez um pouco mais dinâmica, mais divertida ali, né? Lógico. A tal da gamificação. Então, tem muitas coisas que a tecnologia estão trazendo que vão ajudar também a gente no processo educacional. Não, exatamente. Até o próprio podcast, né, cara? Foi um dos motivos também, porque é uma maneira também de você estar aprendendo sem ter que estar dentro de uma sala de aula, ou até mesmo no momento que você está fazendo alguma coisa que nem tem valor agregado, vamos dizer assim, né? E até interessante um negócio que você comentou aí, que assim, nós somos formados lá na escola, né? E eu lembro que no estágio que eu fazia lá no CPZ, a gente pegava trator, roçava pasto, fazia o caramba lá. Uhum. E quando eu fui trabalhar numa fazenda lá no Pará, eu sentei na frente de um trator, né? Fui ligar o trator e não consegui, cara. Não sabia dessa porque eu não história. sabia ligar mais um trator que era cheio de tecnologia, cara. Isso é um negócio muito interessante, porque tem tipos diferentes também de conhecimento que o cara tem que adquirir, às vezes, para ir pro campo, né, cara? Claro. A educação é algo que é contínuo. Outro dia eu vi alguém, a gente estava numa discussão e uma pessoa reclamando, né, que a universidade, por exemplo, ela não estava formando, deixando as pessoas prontas com questões assim bem específicas operacionais. Mas, na minha opinião, a função da faculdade não é essa, né? De deixar a pessoa pronta para operar um trator, ligar um trator ultramoderno. Nem a pau, né? É abrir a cabeça, né? Exatamente. É abrir a cabeça, fazer com que a pessoa saiba onde buscar. Ainda mais no momento em que
5 anos hoje em dia com a evolução tecnológica, a coisa já mudou completamente. Então a universidade tem que ensinar realmente a base, de onde vêm as coisas, quais são as perguntas que têm que ser feitas, como você se prepara para o futuro. E aí no dia a dia, cara, cada um tem que correr atrás. Isso é uma máxima hoje. Quem não corre atrás, quem não está esperto, olhando para ver quais são as necessidades do mercado, do local onde eu trabalho, para me capacitar e tudo mais, não é um cara que vai conseguir alçar grandes voos, entendeu? Vai a reboque. E quem consegue ir além é quem consegue perceber isso e buscar essas habilidades e competências, né? Exatamente. Mais do que a resposta certa é a pergunta certa, né? Exatamente. Bom, interessante, cara, legal. E até puxando o gancho até para esse profissional aí do futuro, né? Você mandou um artigo bem legal lá que foi publicado na Exame, né, em 2016, que vai estar na descrição aí desse episódio. E ele fala das 10 competências que todo profissional precisa ter até 2020, né? E aí eu li esse artigo aí umas par de vezes, cara. E confesso assim que num dado momento eu olhei pra ele assim e eu tive a impressão que eu tava lendo as competências de um agricultor, cara. Não sei se você percebeu isso. O que você acha? Não parece, cara? É interessante. É isso mesmo, porque na verdade a agricultura ela tem um processo de tomada de decisão muito complexa, né? A pessoa não consegue, hoje em dia, depende do clima, do tempo, tem uma série de variáveis que acontecem, né? Tanto nas decisões de quando plantar, quando pulverizar, quando adubar, quando colher. Tudo isso traz um nível de complexidade muito alto e realmente, assim, o que a gente elencou aqui, viu aqui, resoluções de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, quer dizer, tudo isso, gestão de pessoas, e aí vai, né, as coisas. Só pra gente terminar, coordenação, inteligência emocional, capacidade de julgamento e de tomada de decisões, orientação para servir, negociação e flexibilidade cognitiva. Com certeza, assim, é algo que é importante para um agricultor no dia a dia. E para um profissional vai ser cada vez mais, porque é isso que a gente está falando aqui. Na verdade, o profissional do futuro é aquele que tem capacidade de empreender dentro de cada negócio. E o agricultor, ele é por natureza um empreendedor. Exatamente. O desafio é que realmente, assim, as pessoas vão ter que construir isso cada vez de uma forma mais técnica, que eu acho que é o que ainda não acontece, né? Talvez como a gente gostaria na agricultura. A agricultura tem tudo isso, mas ainda de uma forma geralmente muito subjetiva, sem um profissionalismo maior, né? Quer dizer, tomada de decisões complexas. Ela já é uma coisa importante, né? Mas o produtor geralmente ele faz às vezes no visual. No feeling, né? No feeling. Ele olha lá e fala assim, cara, aquele talhão ali tá com algum problema. Ele vai lá, tenta adubar um pouco mais, cuida um pouco mais dele, e assim por diante. E, na verdade, o cara do futuro, na minha visão, ele vai ter que aprender a fazer isso pautado cada vez mais em indicadores. Porque como a agricultura do futuro ela vai trazer um volume de dados, de informações cada vez maior, esse processo, que hoje ele é meio empírico, ele vai cada vez ser mais padronizado, cada vez a gente vai desenvolver mais processos, né, através de softwares, através de soluções, para fazer com que esse ajuste seja mais fino. E vai fazer a diferença quem for um bom analista de dados. Eu sempre costumo brincar, né, cara? Que a formação que a gente tem lá no IMEA, né, interessante como analista de mercado, né? Ele acaba sendo eu acho que é o tipo de perfil que tem tudo para aprender a lidar com qualquer negócio e ser um profissional brilhante assim no futuro, porque essa interação com indicadores, saber fazer benchmarks, né, que é comparar o teu negócio com outras propriedades, quais são os indicadores onde eu estou melhor, onde eu estou pior, como eu consigo melhorar eles, como eu consigo manter, né, minhas fortalezas e melhorar minhas fraquezas, né? Então, essa habilidade, junto com a questão da criatividade, né, que está ali como terceiro ponto. Tudo isso é muito importante, porque realmente a gente vê que cada vez mais, né, falando aí
uma definição dos administradores, a gente tem que olhar e buscar os problemas e rodar o tal do PDCA, né? Fazer com que a gente melhore os processos constantemente. E isso vai ser cada vez mais baseado, não em coisas empíricas como a gente faz hoje, mas em dados, em informação, em análises, quer dizer, é isso que eu acredito que seja o futuro, né? Na verdade, essa até era a última pergunta que eu ia fazer, né? Pra gente entender quem que são esses caras do futuro, o que eles vão ter que ter de competência para poder alimentar o mundo naquele período, né? Porque vai ter uma demanda muito grande. Eu acho que essa visão sistêmica, ela é super importante. E acho que uma coisa que talvez que seja importante, que está no processo de formação de qualquer competência, né? Ela é formada por 3 pilares: conhecimento, habilidade e atitude. E uma coisa que às vezes quando a gente discute competências, muita gente tende a acreditar, é que a maioria das pessoas elas nascem com essas competências. É claro que tem gente que tem mais facilidade com analisar e olhar os dados, indicadores, mas tem gente que não, e ainda assim consegue, tendo a atitude correta, né, correndo atrás, desenvolver essas competências. Ou talvez na pior das hipóteses, buscando parceiros, complementaridade para justamente conseguir mitigar, diminuir esses pontos fracos. Então, eu diria que é importante, e até como um gestor, por exemplo, um produtor rural, ele ter consciência de que todas essas competências elas são importantes, mas também o produtor, qualquer pessoa, tem que buscar fazer uma autocrítica, entender onde que ele é bom, onde que ele não é bom. E ter a atitude de buscar essas complementaridades. De buscar aprender mais, desenvolver as competências que ele sabe que ele tem condições de melhorar. Ou, eventualmente, também trazer para perto dele pessoas que vão garantir essas fortalezas, né? Já dizia Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Que daí quando você conhece a si mesmo, você sabe o que você tem que buscar pra melhorar, né? Agora foi profundo, hein, Paulão? Muito bom, é isso aí. Mas né? Exatamente. A filosofia fala isso há mais de 1000 anos, né, cara? Mais de 1000 anos. Tem que buscar o próprio conhecimento, o autoconhecimento. E realmente investir naquilo que você tem de melhor. Legal, cara. Muito bom. Pô, Otávio, obrigado mesmo, cara. Ia receber aqui na sua casa, tomar uma cerveja sua, né? O cara já chegou aqui, já pegou a cerveja. Paulão, tu sabe que a casa tá sempre aberta pra você, cara. E a gente, pra mim, acho que é muito legal poder participar, ver o teu projeto. Admiro muito a tua iniciativa, teu empreendedorismo, né? Para ser empreendedor, você tem que ter boa parte disso, dessas grandes competências aqui do futuro. Então, se é um profissional do futuro, as pessoas que estão ouvindo aí, procurem conversar com a gente. Acho que a gente... antes de mais nada, é importante a gente se relacionar também com pessoas que têm essas competências, entender a cabeça, entender como essas pessoas funcionam. E o Paulão é um cara desse tipo, um cara diferenciado. E parabéns, cara, pela iniciativa. E, cara, pode vir aqui para tomar cerveja, pra gente conversar mais no podcast. O caso tá de portas abertas. Legal, cara. Dizem que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, né, cara? Então nós estamos com gente boa, né, cara? Pra pelo menos levar a nossa média, né, cara? É isso aí, pelo menos isso, né, Paulão? Bom demais. Cara, e assim, esse papo acho que foi um dos mais legais também, cara. Espero que assim, a turma que esteja escutando a gente, acho que tem gente, cara, essa semana foi uma coisa bem legal. Teve gente que veio falar comigo que não é do agro, não é do setor e que gostou pra caramba do podcast. Até mesmo quem tá começando a carreira, às vezes o cara tá na faculdade e tal. E é interessante pro cara se ligar também o que ele tem que fazer, né, cara? O que ele tem que buscar, não é nem o que ele tem que buscar, mas qual a atitude que ele tem que ter pra suprir uma necessidade que vai rolar no futuro, com certeza, né, cara? Bom, e pra quem quiser, ler seus artigos, seguir você, como que a galera aqui da AgroResenha pode fazer? Bom, de vez em quando a gente publica alguma coisa, eu geralmente coloco tudo no meu LinkedIn, Facebook, é Otávio LMC. No LinkedIn, Facebook também se consegue acompanhar um pouco do meu trabalho por lá, né? Acho que eu preciso aumentar a minha atividade, mas os artigos, os pensamentos mais estruturados sempre vão estar por lá.
E, cara, e também, pô, tem algumas coisas que a gente tá pensando e tentando trabalhar, e o que eu acho que eu não podia perder a oportunidade de falar aqui, cara. A gente tá discutindo bastante como melhorar os nossos projetos de liderança. A gente tem alguns projetos chamados Futuros Produtores do Brasil, sim. Que são para universitários, o CNA Jovem, que é para quem já saiu da universidade e está trabalhando no agro, a Academia, que é para quem já está começando. E quem tá aqui no Mato Grosso e tem interesse pelo agro, eu diria assim, para ficar atento e aproveitar as oportunidades. Em breve a gente quer colocar abrir essa oportunidade. Pessoas que são do agro, pessoas que também não são do agro, né, vão poder participar eventualmente desses programas. E eu com certeza seria um momento de imersão e de conhecimento aí muito legal para quem se interessa e quer navegar mais nessas águas. Show de bola, cara. Temos que começar a imaginar isso aí, né, meu? É difícil fazer esse link aí do que vai acontecer no futuro, né, cara? Eu acho que a gente não pode ter a pretensão de achar que vai acertar tudo, né? Mas se a gente não pensar no futuro e não tentar dar um chute, a gente não vai conseguir planejar ele, né? Organizar, estar preparado para ele lá. É verdade. Então a gente tem que ir tentando, né, Paulão? Isso aí. Uma coisa que eu não sei prever é se vai chover, né? Mas e se chover? Mas e se chover? Tem que não precisa molhar a horda, cara. Tem que estar preparado também. Já ajuda. Beleza, bom demais, cara. Mas mesmo assim gostou do nosso... E pra você que é viciado no Zap Zap... Para de mexer na barba dele, Vitor. Você escutou a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado.